As paz, é um grande prazer estar aqui com você, sabendo que a live de hoje é muito forte. Estava orando um dia à tarde e o Espírito Santo trouxe esse tema ao meu coração. E o que é mais lindo, nós estamos falando aí de emoção. Nós vamos falar um pouco do fruto do Espírito, até porque é algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração no dia 31 de dezembro de 2021, é que se existem jovens de governo, é porque o Espírito Santo governa estes jovens por dentro. E como que o Espírito Santo governa? É por isso que nós estamos falando de emoções. Sim, as emoções muitas vezes elas assumem o controle das nossas vidas, assumem o controle do nosso destino, elas tomam conta de tudo. E aí quando nós acordamos ou despertamos, estamos num lugar totalmente diferente daquilo que imaginávamos, daquilo para o qual o Senhor havia nos chamado. Por isso, nós falamos na nossa última live da ansiedade. Como é terrível a ansiedade, né? A ansiedade nos arranca, a ansiedade nos tira do caminho, a ansiedade faz com que a gente pegue o controle e diga para Deus: eu não posso confiar no Senhor. Eu não consigo descansar, eu estou preocupado porque eu estou assumindo o governo da minha vida. É exatamente isso que a ansiedade faz. Mas nós te convencemos que Adão, ele deveria cuidar do jardim do Éden, mas não foi ele que criou o jardim do Éden. Antes, ele era um mordomo. Nós não controlamos tudo em nossa vida. Nós não controlamos nossa saúde como pensamos. Nós não controlamos as finanças com toda a nossa força e esperteza. Nós não controlamos o futuro, nós não controlamos o dia de amanhã. Mas nós podemos entregar tudo ao Senhor e Ele nos dará sabedoria para conduzir cada passo das nossas vidas. E nos dias de tempestade, Ele também nos dará grande sabedoria. É desafiador, mas é possível ter uma vida confiando no Senhor, mesmo diante dos maiores impropérios, mesmo diante das turbulências gigantescas no caminho. E hoje eu te convido para nós falarmos um pouco de um assunto que nós cristãos gostamos de esconder: a ira. Ou, às vezes, o pouco que nós sabemos é: irai-vos, mas não pequeis. Então aí nós pensamos, então podemos irar à vontade. Mas algo que o Espírito Santo trouxe no meu coração, e eu vou colocar para você hoje aqui, é que há um caminho para você não viver como um homem iracundo diante de todas as situações inusitadas. Eu te convido nesse instante para fazer uma oração comigo. Você que está vendo essa live ao vivo, ou você que vai ver essa live depois, eu te convido para abrir o teu coração e deixar Deus falar com você. Vou abaixar aqui um pouco o som da música. E eu te convido também para convidar aí alguém. Você conhece alguém que sofre de ira? Você conhece alguém aí que tem um ataque? Você conhece alguém aí que explode de vez em quando? Você explode de vez em quando? Então, nós estamos falando para pessoas de carne e osso, mas que podem ser transformadas, podem ser ministradas pelo Espírito Santo. Amém? Venha comigo, vamos fazer uma pequena oração neste momento. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque o Senhor nos deu esse momento tão precioso para falarmos de um assunto que é tão forte, que às vezes nós ignoramos, mas que pode impactar completamente o nosso futuro, o nosso destino, as pessoas à nossa volta. Então eu peço que o Senhor possa trazer aqui as pessoas certas para serem ministradas, assim como eu fui ministrado, estou sendo ministrado por esse assunto tão especial. Ô Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, te entrego cada uma das situações, cada uma das dificuldades que nós enfrentamos. E definitivamente eu resolvo confiar no Senhor. Que cada ouvinte possa resolver confiar no Senhor e que essa ira seja trocada por algo que nós vamos falar durante a live, pelo fruto poderoso do Espírito. Oh, aleluia! Espírito Santo, esse é o nosso convite no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Olha só que impactante. Eu não sei se você já viu aqueles filmes de super-herói, mas tem uma cena que me impressiona muito no filme de Hulk,
que é quando os militares vão caçar o Hulk. E eles começam a atirar, e aí aquele rapaz, ele começa a se transformar. Algo sobe nele, uma adrenalina sobe em suas veias, e então uma força toda poderosa sobe, uma coisa que ele não consegue segurar, e aí músculos absurdos, e ele arrebenta com tudo, e ele cai no campo onde estão os militares, e ele sai chutando tudo, jogando tudo para o alto, explodindo tudo. É arrasador. Não sei se você viu essa cena no filme Hulk. E eu nunca esqueci. Eu acho que quando nós estamos irados, eu me pergunto se nós também ficamos verdes. Verdes de raiva. Olha, eu estou até verde hoje. A ira é mais ou menos assim. Você é um ser humano normal, você administra a vida, você administra o universo à sua volta, tudo aquilo relacionado ao trabalho, família, seus estudos, sua convivência na sociedade, na igreja. Mas de repente, em determinada situação de pressão, quando alguém te diz algo, parece que um gatilho dispara, explode, e aí você se torna como aquele Hulk bem grandão e faz um monte de estrago, magoa um monte de pessoas, e depois você, quando cai em si, com as roupas todas rasgadas, a situação toda virada para o alto, você fica chocado, assustado e fala: gente, o que eu fiz? Eu lembro que tinha um desenho antigamente que era muito engraçado, que o rapaz do desenho ele não poderia ser chamado de Francis. Acho que era um apelido, um trauma que ele tinha, né? E aí toda vez que alguém do desenho falava assim, Francis, aí ele ficava bem irritado e falava, ninguém me chama de Francis! E era muito engraçado este desenho. Então ele explodia, jogava tudo pro alto e ficava irado. E saía correndo atrás de todo mundo. Gente, a ira é mais ou menos isso. Às vezes nós aprendemos a viver com a ira, nós aprendemos a ter essas explosões e nós achamos isso completamente normal. Mas nessa live de hoje eu vou dizer para você que há um fruto do Espírito que vem de encontro à ira. E talvez seja isso que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração neste dia. Quero dizer que o Senhor te dá uma vida. Vamos imaginar a nossa vida como um campo. E ali o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá um emprego, o Senhor nos dá um casamento, o Senhor nos dá filhos, o Senhor nos dá bons animais, o Senhor nos dá um carro, o Senhor nos dá sonhos, o Senhor nos dá várias coisas abençoadas que à medida que os anos vão passando, elas vão crescendo. É como um campo. Você consegue imaginar a sua vida assim? Vou até te contar uma historinha. Um homem, ele recebeu 2 pacotinhos de sementes. Um agricultor chegou para ele e o presenteou com um saco de sementes. E as sementes eram bem delicadinhas e bem miudinhas. E aquele homem tinha um campo bem grande que era para plantar, mas ainda não havia nada. E ele ficou encantado com aquelas sementes. Mas aí chegou um outro agricultor e também lhe deu um saco de sementes para ele. E ele perguntou, mas quais sementes eu planto? E o primeiro agricultor falou, olha, se você gosta de uma vida abençoada, se você gosta de uma vida tranquila, se você gosta de colher bons frutos, plante as sementes que eu lhe dei, porque elas vão lhe dar equilíbrio. Elas vão lhe ensinar o caminho certo e a forma certa de agir. Você será muito abençoado. E o outro agricultor então logo alçou a voz e falou, ei, pare com isso, as sementes que eu lhe dei são mais poderosas. Elas até podem causar alguns espinhos em tempestades, mas confie em mim, você ficará maravilhado com o resultado rápido e as pessoas terão muita inveja de você, mas você terá bons espinhos para se proteger. Confie em mim que essas sementes são ótimas, não tenha dó de ninguém, plante e não escute esses agricultores aí qualquer, confie nas minhas sementes. Já lhe digo, são meio espinhosas, mas são as melhores. E aquele homem humilde ficou na dúvida e ele então perguntou, eu estou na dúvida, o que eu faço? Então lhe foi proposto algo por aqueles dois agricultores que lhe presentearam. O primeiro falou, então plante as minhas sementes e em 6 meses eu vou voltar para decidir, para perguntar a você se você vai continuar ou não.
E o outro agricultor, meio cheio de si, falou: é isso mesmo, 6 meses. Então aquele homem humilde plantou 6 meses. Por 6 meses, no seu campo, os 2 tipos de semente. De um lado nasceram belas flores com um perfume suave. As outras sementes que ele plantou também, daquele agricultor mais folgado, nasceu fortes espinhos imponentes, praticamente de 2 metros. E as pessoas ficavam assustadas, mas ele gostou daquela sensação. Então, ao fim de 6 meses, aqueles 2 agricultores voltaram e perguntaram para ele: e aí, qual semente você vai definir plantar em seu campo? E aquele homem humilde que acabara de ganhar um campo falou: vou plantar os espinhos, porque eu gostei. Eles são fortes, são imponentes e eles causam medo e terror e pavor nas pessoas. Eu gostei da sensação de domínio, então é isso mesmo. Já tomei a decisão. Vou ficar com as sementes do segundo agricultor. E assim foi. Mal sabia ele que aqueles espinhos eram como uma praga, iriam tomar todo o seu campo. Mas por que estamos falando disso? Porque a nossa vida, dada por Deus, é como um campo. Nós escolhemos o que plantar. Nós podemos plantar o fruto do Espírito ou nós podemos plantar quaisquer outras coisas. Nós podemos nos alinhar com a palavra de Deus e plantar vida, ou nós podemos dar vazão aos nossos desejos, anseios, emoções, sem observar nada. A ira é algo que nós podemos plantar ou não. Mas me explica um pouco mais disso. Então eu te chamo para abrir a palavra de Deus comigo em Gênesis capítulo 4. Vamos lá? Gênesis, comecinho da Bíblia aí. Olá, Adriana, um abraço. É bom ter você aqui com a gente. A Adriana é nossa prima querida. Que Deus possa falar muito ao seu coração, hein? Hoje eu estou falando de ira e eu creio que vai ser 10. Fica com a gente aí. Grande abraço para você, prima. Então vamos lá, gente. Gênesis 4, olha o que diz. Gênesis 4, versículo 5. Vou para o versículo 3. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneiro nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Então, quando a gente fala de ira, e eu contei a história do campo e do agricultor que escolheu plantar os espinhos, eu quero te trazer a lembrança Caim. Porque Caim se irou, porque a oferta de seu irmão Abel foi aceita, apontava para Cristo. A oferta de Caim não. E Caim simplesmente não quis saber de nada. Ficou irado, chateado, resmungão, rabugento. E o Senhor percebeu que havia algo de errado, mas Caim ficou irado. Sabe, tome cuidado, porque quando a ira nasce e ela ganha uma equação maior, e ela ganha vulto em nosso coração, tudo mais em volta perde o sentido. Esse é o perigo da ira. A ira faz com que nossa razão fique perdida. Aí a ira nos anula, nos impede de discernir bem o que está à nossa volta. Engraçado que a ira esconde algo muito curioso. Você nota aqui comigo que Deus não rejeitou Caim, Deus rejeitou a oferta. Havia tempo para Caim melhorar, aprender, entender a importância da oferta. Assim como em nossas vidas, muitas vezes, Deus não aprova o nosso procedimento, Deus não aprova a nossa atitude, Deus não aprova alguns anos equivocados que a gente andou fazendo coisa errada. E aí ficamos com aquela sensação: não, Deus me rejeitou, Deus não me ama mais, Deus não tem mais um projeto na minha vida. Simplesmente eu sou uma vítima de Deus e Ele me abandonou. Engraçado, né? Caim sentiu exatamente isso.
Ele ficou com aquele complexo de rejeição. Você já agiu assim? Ou você já viu alguém agir assim? Ou você já sofreu com isso? De repente Deus diz um sinal amarelo e você fala, Deus não me ama mais. Ei, Deus colocou um sinal amarelo. De repente Deus colocou um sinal vermelho, dizendo, nem quero pensar no assunto. Isso que você está me pedindo é sem noção. Então aquela revolta cresce dentro de você, dá vazão à ira e você não escuta mais nada. A ira, ela começa a fazer isso com a gente. Ela cria uma atmosfera, uma falsa sensação de que somos rejeitados por Deus. Engraçado, né? Ela cria uma falsa sensação que tem alguém nos rejeitando. Às vezes as pessoas estão à nossa volta com a atitude de amor, com a atitude de carinho, com a atitude de zelo. E muitas vezes nós nos sentimos rejeitados. Às vezes um grande líder abençoado, ele vem te confrontar e você se sente rejeitado por ele. Às vezes Deus está querendo que você mude de rota, mude o caminho e você se sente rejeitado por Deus. Às vezes você vê um irmão ao seu lado sendo muito abençoado, crescendo na presença do Senhor e você não. E você acha que você é alguém que não serve para o reino de Deus. Cuidado. A ira te impede. A ira anula o discernimento espiritual. Discernimento de entender o que Deus está fazendo. Como que Deus aprimora alguém que é dado à ira? É muito difícil, porque Deus vai ter que dar muitos sinais amarelos. Deus dá muitos sinais amarelos. Seja honesto aí com você. Você já tomou um sinal amarelo de Deus? Vixe, já tomei um monte. E vermelho? Misericórdia. Já tomei também sinal vermelho da parte de Deus. Agora, quando nós damos vazão à ira, assim como Caim, todas as vezes que Deus nos dá um sinal amarelo ou vermelho, nós ficamos irados. Então eu vou desarmando a ira aí para você que um dos lugares onde a ira se prende, um dos pontos onde a ira se prende no coração do homem é a rejeição. Se você, toda vez que é repreendido, sobre aquela ira, porque você pense que estão te abandonando, coloque isso diante do Senhor para que Ele te cure e você possa ir adiante, para que você se levante. Lembro que hoje eu estava com a minha filha e ela estava andando naquele patins eletrônico, eu não sei bem o nome daquilo, e em determinado momento alguém passou na frente dela e ela caiu, ela estava aprendendo, e ela ficou chorando e já quis guardar, e eu falei, calma, caiu, levanta, caiu, levanta. Com muito custo eu convenci a Gigi a andar, e aí ela andou mais 1 hora naquele negócio. Às vezes, na nossa vida cristã, nós caímos, nós falhamos, nós erramos o alvo. E aí o Senhor quer falar conosco, quer trazer cura ao nosso coração, quer mostrar o caminho, quer mostrar a forma certa de fazer, mas aí a gente explode em ira e fica revoltado e faz como Caim, querendo atacar o primeiro que vem na frente. E não é assim no reino de Deus. Eu sei que no filme Hulk, como eu comentei, quando ele está irado, ele fica lá verde, rasga as roupas e fica bem violento e de repente quebra tudo. Na vida real, se você sair quebrando tudo, você vai magoar pessoas, você vai ferir, você vai ter desperdício de recursos, você vai perder tempo e você mesmo vai ficar arrasado, porque a ira deixa um gosto amargo. Você já teve essa sensação de repente ter uma explosão de ira e falar um monte de palavras fortes para pessoas à sua volta e depois ficar arrasado, sem jeito, porque você poderia ter parado. Então, uma das coisas nesse primeiro momento que eu falo para você sobre a ira é que se quando alguém te diz um não espere, ou não te aprova, você fica irado, pense, você se sente rejeitado? Alguma situação, algum trauma, alguma relação familiar, coloque isso diante de Deus. Por quê? Porque Ele pode te curar. Márcio, mas por que eu preciso colocar isso diante de Deus? Por que é tão importante eu ser curado? Poxa, porque para que você passe desse ponto e vá adiante, para que você possa ser colocado em situações maiores. Eu lembro que na escola, ali na 8ª série, tinha umas matérias que eu ficava muito irritado com matemática. E às vezes eu queria desistir dessa matéria, sem encrenca. E eu descobri anos mais tarde que tem uma matéria na faculdade que chama cálculo,
1 e 2. Imagina. Como que você acha que algum aluno aprende cálculo de primeira? Aquelas equações absurdas? Não, ele toma uns tombos até ele amadurecer, até ele ser um experimentado. Na nossa vida cristã também é assim. Deus nos ama, né? O sinal amarelo, a repreensão, o confronto da parte do Senhor, daquela palavra poderosa, não é por rejeitar-nos, mas é por nos amar, que Ele está nos aprimorando. Então, o primeiro ponto sobre a ira que eu te digo é: abandone esse estigma de vítima, de rejeição. Ninguém me ama, ninguém me quer, não sirvo para isso, não sirvo para aquilo outro. Aquela experiência que eu passei 200 mil anos atrás, eu estou obrigado a viver debaixo dela. Nada mais vai dar certo na minha vida. Aquelas palavras duras que eu ouvi, então agora eu carrego elas eternamente. Misericórdia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. A gente pega esse versículo para falar só do pecado, né? Eu não mais cometerei o pecado. Mas eu estou dizendo para você que aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque é livre. Livre. Você pode lembrar das experiências ruins, você pode lembrar dos traumas, você pode lembrar das palavras duras que talvez você ouviu, mas você pode dizer: obrigado, Senhor. Eu me levantei e agora eu fico de pé e eu vou cumprir o que o Senhor tem para mim. E aí você talvez vai se sentar com Deus e falar: Deus, eu posso comentar um pouco mais daquele trauma, do meu pecado? E o Senhor vai dizer para você: vamos adiante, vamos esquecer as coisas que ficam para trás. Não é verdade? Então, uma das coisas que desarma a ira é você deixar as coisas, esquecer os traumas. Mas eu sempre fui assim. Eu sei. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Há poder no Espírito Santo para fazer com que você seja livre deste comportamento. Uma mudança de comportamento. É uma mudança de dentro para fora. Por isso que não há como ser um jovem de governo, você é desgovernado. O Espírito Santo, antes de levantar você como governo na sociedade, como governo na sua escola, na sua família, entre os seus amigos, como instrumento nas mãos de Deus, primeiro ele governa você. Como que ele começa a governar você? Mas me tirando do pecado. Calma. O cristão às vezes fica brigando com o pecado, achando que a vida cristã é só isso. Às vezes nós somos livres do pecado por um lado, mas somos escravos de desequilíbrio emocional por outro. Quero dizer que o Espírito Santo quer gerar total equilíbrio nas suas emoções. E uma das formas de termos equilíbrio nas emoções é sermos livres dos traumas do passado, livres de palavras que martelam aqui a nossa memória, livres de experiências ruins que tivemos e livre no Senhor, entendendo o perdão de Deus, que não há rejeição, não há um projeto de Deus para te rejeitar na próxima curva. Eu não sei vocês, mas eu tinha umas experiências difíceis aí com meu pai e eu pensava que a qualquer momento Deus iria me rejeitar, Deus não ia querer conversar comigo, Deus não ia ter tempo. E às vezes, quando uma situação lembrava aquilo, eu ficava virado. Até que eu entendi o amor de Deus, perdoei meu pai, e estou aqui falando para você dos gatilhos da ira. Eu vou para o segundo gatilho. Se Deus está falando com você, pode mandar uma pergunta aí. E eu vou para o segundo gatilho da ira, que é a brecha que a ira entra. Mas qual é a tal da brecha que a ira entra? Bem, vamos lá. Numa discussão, numa situação, numa circunstância, principalmente circunstâncias difíceis ou calorosas, né? Existe a sua razão e a razão do outro. E talvez você é daqueles que é bem coerente, uma pessoa até equilibrada, uma pessoa até boazinha, faz tudo pensando no próximo, e talvez o outro nem tanto. Ou talvez você é o nem tanto, né? E o outro é mais correto. E aí, numa situação assim, eu quero dizer para você que existe a sua razão e a razão do outro. Espera aí, Márcio. Como que eu resolvo isso? É porque existe a razão de Deus. E quando eu falo para você da razão de Deus, eu desarmo completamente. Eu começo a mexer no mecanismo da ira. Porque se uma coisa que a ira faz com a gente, ela nos leva a remoer.
Poxa, alguém falou algo com você, você não gostou, ficou magoado, de repente aquela palavra não estava certa, de repente você fez tudo certinho e a pessoa achou um defeito e você explode em ira e você começa a martelar na sua cabeça, fica martelando, eu estou certo, eu fiz aquilo porque foi o melhor, eu fiz aquilo porque era o correto, eu fiz tudo direitinho, não é justo, martela, é a sua razão. Mas o outro também, lá do outro lado, de repente está fazendo a mesma coisa. E aí eu vou te dar um caminho maravilhoso, que é a razão de Deus. Sabe por quê? Porque o que influencia a sua razão? Ah, Márcio, eu sou um cristão, eu sou um jovem cheio do Espírito Santo. Por mais que você seja, você é alguém em processo. Em processo. Vou te provar isso. Lá no começo da sua conversão, quando você passou por aquela porta maravilhosa, ou no dia do seu batismo, que você se enche do Espírito, de lá para cá, você já fez algumas besteiras? Cometeu alguns equívocos ou até pecou? Se isso aconteceu, é porque você está no processo. Outra pergunta, a criança, quando ela nasce ali, ela já sai andando nos 2 primeiros meses, falando, de repente correndo, chutando uma bola? Não. Ela deixa de ser saudável por isso? Não. Há um processo. Na vida cristã é da mesma forma. Há um processo de amadurecimento. Há um processo de crescimento. Então a gente vai entendendo a vontade de Deus. A gente vai entendendo a palavra de Deus. A gente vai entendendo como é o agir de Deus. Até porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E devemos agir no Espírito o tempo todo. Nos mover pelo Espírito Santo. Mas nós não conseguimos fazer isso. Mas à medida que a gente amadurece, assim como aquela criancinha, os tombos diminuem. Aquelas febres, aquelas viroses terríveis diminuem. Aquelas raladas de joelho, misericórdia, diminuem. Aquelas mordidas de língua sem pé nem cabeça, está comendo algo, tac, diminuem. Começa a haver entendimento, equilíbrio. Na vida cristã, é da mesma forma. Então você pode começar a desarmar a ira quando você pensa, poxa, parece que eu estou certo, hein? E fulano está errado. Mas você está certo. E mesmo sendo cheio do Espírito Santo, olha as coisas que podem te influenciar. Suas experiências de vida, suas opiniões, sua criação, a opinião das pessoas à sua volta, sua sociedade, suas ideias, sua alma, seu orgulho de crente. E aí eu te levo para a palavra de Deus, porque eu acabei de mostrar para você que o cristão, por melhor que seja, é como aquela obra, aquela construção daquele prédio, aí tem uma placa enorme assim, em obras, arquiteto, Jesus Cristo, mestre de obra, Espírito Santo. Entendeu? Você é alguém em obras. Se tornará um grande edifício? Com certeza. Eu creio nisso. Por isso que eu estou aqui. Mas você está em obras. No meio daquela obra, talvez vão ter que mudar o cimento, cortar ferro, cortar o tijolo que passou, corrigir o piso que foi mal colocado, acertar o elevador, acertar o vidro, foram colocar um vidro ali e quebrou. Erraram na medida da escada, a escada ficou muito grande ou muito pequena, ficou torta, a parede da obra ficou torta, meu Pai do céu. Às vezes nós nos desalinhamos do Espírito Santo e a obra está meio torta, o Espírito Santo vai trabalhando, né? Então, Márcio, qual a razão que eu sigo? Olha o que o versículo 1 João 4,8 diz. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uau! Eu estou te ensinando a confiar no Senhor. No meio da discussão, no meio daquele momento quente, no meio daquele momento de explosão, no meio daquele momento onde você tem muita razão, ou pensa que tem, né? Procure a resposta no Senhor. Procure saber a razão do Senhor. Porque Deus, Ele não age com amor de vez em quando como nós. Deus não age com amor, às vezes, só no domingo à noite, dia de culto, né? Deus não age com amor só na frente das pessoas que gostam.
Deus não age com amor só nos dias de festa. Deus não age com amor só nos dias bons, quando as coisas vão tudo certo. Não. Deus, ele é amor, em essência pura. Se você pegar um pedacinho de Deus e descascar, é amor. Mas se você cavar um pouquinho mais, é amor. Então, se você fizer um buracão em Deus, é amor. Já viu isso? Impressionante. Deus é amor em essência. Você não vai começar a cavar em Deus e de repente descobrir um pouquinho de ódio. Não tem. Eu vou cavar em Deus e descobrir um pouquinho de rancor. Não tem. Eu descobri que Deus pratica amor de vez em quando, no dia do culto. Não, Deus é amor em todos os momentos. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que coisa maravilhosa, né? Olha o prêmio que você tem quando resolve seguir a razão de Deus e não dar vazão à ira. Se você resolve agir em amor, observar o que tem, como agir em determinada situação, você vai conseguir ser bondoso, até para os inimigos. Você não terá inveja de um irmão que está crescendo do teu lado e você não. Você não vai se encher de orgulho. Gente, a pior coisa é quando alguém quer nos ensinar algo e a gente se enche de orgulho. Isso acontece muito com criança. A gente vai falar assim, menino, vou te ensinar, já sei. Só que criança está crescendo, a gente dá um desconto. Mas o pior é quando o Espírito Santo quer fazer algo com a gente, já é velho, e a gente fala, não quero aprender, não quero, já sei. Sabe nada. Nós estamos em obras. Quando você age em amor, você não maltrata. Isso aqui é um dos grandes perigos da ira. Quando a gente está irado, é como se a gente pegasse a nossa verdade e jogasse na mesa e falasse, batesse no peito e falasse, estou certo. Eu não estou nem aí para ninguém aqui. Desde que a minha opinião se prevaleça. Mesmo que todo mundo saia chorando, magoado, mesmo que eu tenha que explodir tudo, eu estou certo. Márcio, me explica isso. Digamos que você tem uma vaga que você paga muito bem por ela, lá no seu trabalho, ou no seu prédio, no seu condomínio, vaga número 30. E aí, alguém chega e estaciona o carro lá. Você paga aquela vaga, você paga imposto, paga IPTU daquela vaga. Então, você vê aquela pessoa lá, aquele carro, e aí você pega uma marreta, buzina, primeiro meia hora ninguém vem. Então você pega uma marreta, quebra os vidros daquele carro que está lá, quebra os faróis e sai amassando aquele carro todinho. Márcio, mas pense comigo, a vaga é minha. Pois é, mas você maltratou alguém. Não é assim que funcionam as coisas. Não é explodindo em ira que você vai resolver situações. Esse não é o modo operante de Deus. A ira, muitas vezes, nos leva a procurar os nossos interesses. Mas eu quero te chamar, decida procurar os interesses de Deus. Sabe a resposta de Deus para cada situação, para cada circunstância. No meio de uma discussão, eu quero te contar um segredinho. No momento daquela explosão, pegue a sua ira, coloque ela dentro de uma caixinha de 1 minuto de oração e ore. Será que a sua ira suporta 1 minuto de oração? Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Aí nós interpretamos assim, se eu explodir em ira e eu chutar a porta da casa do irmão, eu não posso quebrar a porta, mas chutar eu posso. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo, há sim a sensação da ira muitas vezes, mas você pode colocar lá aos pés de Deus, para que o diabo não pegue aquele momento ali e coloque um monte de tempero e faça uma grande explosão na sua vida.
completamente diferente. Ser guiado pelo Espírito e ser guiado pela nossa carne, a flor da pele, vomitando todo tipo de coisa, porque acho que tem que ser assim. Eu vou para o terceiro ponto sobre a ira, e talvez você vai ficar chocado, mas um dos pontos principais em que a ira se pega é na justiça própria. E aí é terrível. Não tem como ser aprovado e abençoado por Deus cheio de justiça própria. Eu faço isso porque eu estou certo. Eu faço isso porque eu entendo que é o certo. Eu explodo assim porque praticaram justiça comigo. É por isso que nós temos muitos assassinatos, porque no momento de explosão de ira, a pessoa cheia de justiça vai lá e executa a outra. A sangue frio, porque minha justiça própria explode meu casamento, explode meus relacionamentos, tudo, por causa de justiça própria. Se você quiser realmente ter paz, aprenda a abrir mão da sua justiça e depender da justiça de Cristo. Sabe aquele momento onde Jesus tomou um tapa no rosto daquele governador? Talvez numa explosão de ira, se fosse eu e você, a gente daria uns 10 socos naquele governador. Mas eu acho que não ia resolver. A nossa explosão emocional não ajuda em nada. E ainda gera o rastro da ira, é uma grande frustração. A ira deixa uma frustração terrível por trás. A ira te deixa arrasado, cansado, fadigado, escurece todo o seu dia. A ira gera amargura, gera isolamento, te afasta das pessoas. A ira te isola. Perceba algo. Diga comigo. Quando a gente explode em ira, a primeira coisa que a gente faz é ficar isolado. Márcio, então me conte, uma marca das pessoas que são dadas à ira, iracundas, elas vivem só. Elas vivem sozinhas. Ninguém fica perto de alguém que vai explodir o tempo todo. Ninguém consegue. Nem essas pessoas que explodem o tempo todo conseguem ficar com elas. Nem elas se suportam. Nem a gente se suporta no dia que a gente explode. Márcio, mas então o que a gente faz com essa questão da ira? A ira gera desgoverno. Aí agora que você vai entender a importância de um fruto do Espírito Santo chamado longanimidade. Legal, né? Por quê, Márcio? Porque a ira é o estupim curto. 10 segundos para explodir, o estrago está feito. A longanimidade faz você, passa dos 10. Ia falar alguma coisa? Com a ira é 10 segundos. Com a longanimidade é 20. E se você crescer nesse exercício, é 30, é 40, é 50, é dias. Talvez você não fale nada. Coloque-se em oração. Você vê o Espírito Santo agir naquela situação. E aí você não carrega mais aquela situação. E você se livra daquele rancor. Você se livra da amargura. Sim, uma das coisas que abre caminho para o rancor, a amargura e lá na frente uma depressão, para uma situação mais resolvida, é a ira. Porque no momento de ira a gente se abre emocionalmente, se expõe terrivelmente para todo tipo de males. Mas a longanimidade, que é o fruto do Espírito Santo, vem para nos acalmar, para nos levar a confiar, para depender da justiça de Cristo e não da nossa justiça própria. A nossa justiça, como eu disse para você, ela é misturada com tanta coisa. Aquilo que você diz, eu estou certo, será que está mesmo? Nós temos tantas opiniões, mas nós lutamos dia após dia com a nossa natureza caída em Adão. Desconfie de tudo isso. E no momento que você quiser impor as suas opiniões, as suas ideias, quase que automático para cima das pessoas, no momento de discussão, onde você achar que está cheio de razão, assim como Caim, você vai se colocar em oração e falar, poxa, a discussão já está quente. Será que a minha razão é a melhor? Mas a minha razão é baseada em quê? A razão de Deus é baseada no amor. Porque observe bem a atitude. Olha o que Caim fez. A gente lê a Bíblia e às vezes não percebe isso. Olha o que aprontou Caim.
versículo 8. Aí, versículo 6. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Tá vendo, gente? Quando a ira explode, ela gera morte. Ela arrebenta com relacionamentos. A ira, casos extremos, gera até homicídio. A ira, ela interfere em destino. A ira te impede de chegar até onde o Espírito planejou para você. Então a nossa palavra, a nossa live nesta tarde é despertar você. Não seja dado à ira. Procure no Espírito Santo. Ore e fale: Espírito Santo, ajuda-me a ser longânimo. Ajuda-me a ter um coração manso, tranquilo, que confia totalmente em Ti. É isso, né? Eu quero deixar um recado aqui. Antes, quero fazer uma oração. Vamos orar? Talvez você está aí, talvez essa semana você passou uma situação difícil por causa da ira. Fale com Deus. Espírito Santo, querido, obrigado pela cura da ira. Nós estamos falando aqui da importância de sermos longânimos e sermos livres da ira. Então eu peço que as pessoas que ouviram ou vão ouvir, quando elas forem tocadas, que a unção da longanimidade, que esse fruto maravilhoso possa nascer em seus corações. Por favor, ajude-as a encontrar saída para não serem mais dominadas pela ira em meio a situações difíceis da vida. A confiar na justiça de Cristo. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É isso. Esse é o nosso recado tão especial, feito com muito carinho para você. Nós estaremos falando do fruto do Espírito. Logo eu coloco ali no nosso canal no Instagram, nossa próxima live. Se essa palavra falou ao teu coração, convide pessoas. Sabe, muitas pessoas sofrem. Vou te avisar aqui. Próximo assunto que nós vamos falar. Nós estamos falando do fruto do Espírito. Nós falamos da ira. A nossa próxima live nós vamos falar das inimizades. Inimizade é complicadíssimo. Se você conhece alguém que sofre com isso, chame aí para a nossa próxima live. Beleza? É isso, um grande abraço. Vou deixar lá no nosso Instagram o nosso sal. Márcio, o que é um sal? É um pequeno exercício que eu faço, deixo sempre para as pessoas responderem após a live, né? E mandar lá no nosso e-mail. Nós teremos o maior prazer de ler e dar um feedback com muito carinho. Eu peço que você também acesse o nosso site, voltandocasa.com. Você vai ver muita coisa boa ali, vai ficar surpreso. É isso, que Deus te abençoe. Se esse vídeo te abençoou, dê o seu feedback lá no nosso Instagram, lá nos nossos canais. E por favor, nós acabamos de colocar Jonas. Jonas está em nosso canal do YouTube. Se você não viu, está perdendo. Tenho plena certeza que Deus vai falar ao teu coração. Muito obrigado por você que esteve com a gente aqui. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.